E a gente também fez a nossa homenagem aqui a esse goleiro que é ídolo do Vasco e tem uma história de vida, gente, muito bonita. Vistas assim, bem de pertinho, são somente linha e agulha. Dizem pouco, mas quando letras começam a surgir, contam uma história centenária. Ele não era um goleiro qualquer. Ele foi inovador. Um ser humano incrível, né? O Barbosa era de um ser humano incrível. A história dele é apaixonante. A trajetória do homem e do ídolo. Acredite, nesse lugar, um número, um nome e um clube viraram uma coisa só. O Barbosa é o atleta de futebol mais vitorioso da história do Vasco. São 15 títulos. É o goleiro mais importante da história do Vasco. Nenhum outro venceu mais jogos. Uma história que começou um século atrás. Nada mais justo que o dono da festa faça as honras. Tá. Bem, meus amigos, nós aqui estamos esperando. Moacir Barbosa veio ao mundo em Campinas. Pro futebol, nasceu em São Paulo, na várzea. A primeira posição dele foi atacante, foi ponta. Mas logo descobriu-se os talentos dele debaixo das traves e ele passou a se destacar como goleiro. Tinha 18 anos, jogava pelo pequeno Ipiranga e em jogos contra o Corinthians enfrentou e impressionou Domingos da Guia. A princípio ele iria para o Flamengo. É o Domingos da Guia que indica o Barbosa, né? Chancela assim, ele é bom. Para o Vasco poder contratá-lo, entrar no meio dessa jogada e tirar a possibilidade dele ir para o Flamengo. Barbosa chegou a São Januário aos 23 anos, para marcar época com um time encantador. Ele faz a sua estreia 18 de março de 1945 contra o Grêmio, numa vitória de 6-1 contra o Grêmio, mas ele ainda não era o goleiro titular. Talvez porque faltasse um pouquinho de sorte. Quando o então goleiro titular Rodrigues, ele ganha na loteria e ele se aposenta do futebol e abre então um caminho para o Barbosa ser o titular a partir de 46. E aí... Foram conquistas em série. Carioca de 45, 47, os dois invictos, 49, invicto. E o grande título, que é o Campeonato Sul-Americano de 48. O embrião da Libertadores, o auge de Barbosa no Vasco. Da atuação impecável contra o River Plate, nasceu uma lenda. Criaram um pênalti que não existiu no jogo contra o River Plate, que ele teria defendido. Foi tão bom que agarrou um pênalti que não existiu. Barbosa é um dos principais expoentes do Expresso da Vitória. Ele passa a ser convocado constantemente para a seleção brasileira. O Expresso era a base do Brasil para a Copa de 50. Um sucesso. Barbosa também. O primeiro goleiro negro a se destacar na seleção, campeão do Sul-Americano de 1949. Em uma das excursões do Vasco pelo México, deixou saudade. Para Moacir, com carinho de uma mexicana que nunca te esquecerá e que a distância não acabará com o nosso amor. Mas o grande amor da vida dele foi Clotilde, que faleceu em 97. Barbosa foi ser apontador de jogo de bicho para poder conseguir, porque a Clotilde, a esposa dele, teve um câncer muito feio. Ele gastou tudo que ele tinha, o que ele não tinha, né? Tinha quase nada além do orgulho de ser vice-campeão do mundo. Antes da final contra o Uruguai, Barbosa e um time inteiro respiravam o ar da consagração. Até perderem o fôlego, a Copa e a paz. Eu digo, escuta, a pena máxima no Brasil de um criminoso, quanto é? 30 anos. Eu digo, eu já paguei 49 anos, vocês continuam me cobrando? Revisitar os arquivos de Barbosa inevitavelmente nos traz para o Maracanã. A imagem da derrota de 50 foi a que rodou o mundo, mas não é a definitiva, porque a vida seguiu. Aqui ele também sorriu e voltou a chorar. E mesmo quando parou com o futebol, o laço não se desfez. Era como se um ímã atraísse o goleiro para esse lugar. Depois de 50, ele seguiu como um goleiro relevante e dominante no futebol brasileiro.
Foi campeão carioca com o Vasco em 50, voltou à seleção em 53. Mas uma fratura na perna dentro do Maracanã definiu o fim da relação. E ele acabou ficando muito tempo fora e não teve essa segunda chance em Copa do Mundo, né? Barbosa inspirou gerações. Sempre que ele ia a São Januário, nós conversávamos bastante e ele me passou também muitos conhecimentos da posição. Isso foi um legado muito importante para a minha carreira. Aposentado aos 42 anos, trabalhou por muito tempo nas piscinas do complexo do Maracanã. E quando as traves de madeira deram lugar às de ferro, ganhou um presente. Uma das balizas antigas teria sido entregue a ele. Acabou um dia resolvendo usar essa madeira, né? Morando no bairro de Ramos, né, no Rio de Janeiro, para fazer um churrasco, né? Usar as madeiras das traves do Maracanã como um churrasco. Uma espécie de exorcismo ali do que ele viveu na Copa do Mundo de 50. Para eliminar dores e lembranças, foi atrás de sossego na Praia Grande, no litoral paulista. Encontrou anonimato e uma família. Tereza é filha do coração. Cuidou do ex-jogador, preserva a memória dele todos os dias, mesmo 21 anos após a morte de Barbosa. Todo mundo queria que ele carregasse uma cruz e falar a única cruz que ele carregava era de Malta, não era a cruz do Calvário, entendeu? Porque ele tinha orgulho. Barbosa é muito maior do que uma derrota na final de uma Copa do Mundo. Muito maior do que isso. Que todos saibam, ventos espalhem pelos quatro cantos as glórias bordadas por Barbosa, o goleiro magistral. Isso aí, salve o grande Barbosa, merece todas as homenagens nesse centenário.